Olha, enquanto o Congresso ainda vai analisar projetos que podem derrubar o decreto das armas, a ministra Rosa Weber do STF suspendeu partes das regras que entrariam em vigor hoje. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, relator de propostas contra as regras editadas pelo governo federal. Tudo bem, senador? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia a todos. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Senador, primeiro, que análise o senhor faz dessa decisão do Supremo? Interfere de que maneira no que o senhor defende no Congresso? Bom, primeiro eu quero fazer aqui a minha crítica aos pares, em especial aos partidos, né? Foram 5 partidos que procuraram o STF para que o STF pudesse ser provocado e dado esse resultado. Reclama-se muito lá no Legislativo que o STF está sempre interferindo, né? Mas é muito claro em ver que quem faz essas provocações para que o STF interfira são os próprios legislativos, são os próprios senadores, os próprios deputados federais que ficam provocando o STF para interceder. Então, eu acho que poderia até fazer uma troca de estrutura, a gente mudar lá para o prédio do STF e o STF ir lá para o centro de Brasília, no prédio principal onde Niemeyer fez. Porque o que acontece é isso. A sensação que se tem como senador da República, relator, é que eu estou perdendo o tempo. O brasileiro está gastando à toa. Senador, agora a pergunta é de Rodrigo Constantino. Pois é, senador, eu quero pegar exatamente nessa toada e fazer uma breve retrospectiva. Nós temos uma Constituição que não é desarmamentista e sempre foi considerado um direito básico. Isso aqui nos Estados Unidos, o senhor conhece muito bem também, sabe que isso nem entra em discussão, né? Nós fizemos um plebiscito em 2005, cujo resultado a população rechaçou essas medidas todas de controle e desarmar a população ordeira, né, o cidadão de bem. E essas medidas que o governo vem tomando, que foram vencedoras nas urnas, né? São para desburocratizar, elas não criam direitos novos. E não obstante, mesmo assim, com a provocação de partidos da esquerda radical, o Supremo Tribunal vem legislando. Pergunta, senador, o que o senhor acredita que está por trás disso? Qual é o intuito? É manter a população de bem desarmada para que seja sempre refém de marginais ou do Estado? A que o senhor atribui essa postura? Bom, eu vou abrir aqui meu sincericídio e doa quem doer. Bom, existem vários interesses. Primeiro é político, porque vê só partidos de oposição, né? Então, é claramente a oposição querendo desconstruir uma bandeira do atual presidente da República, que foi eleito com essa bandeira, né? Essa é uma etapa. A outra, quando se fala em Estados Unidos, em tentar desarmar o cidadão americano, isso é impraticável, isso chega a virar piada qualquer um que cita algo nesse sentido, né? Você sabe muito bem disso. Teve ontem 2 fatos até de uma abordagem de uma policial, teve um fato de um atirador numa escola, e não se cita essa possibilidade. Bom, eu tenho a minha arma há mais de 30 anos, a minha posse e porte de armas. E há 2 semanas atrás eu intercedi numa tentativa de feminicídio aqui na minha cidade, especificamente na minha rua. Então, a minha arma, ela protege sim, ela salva vidas sim, e é de terceiro sim, não é a minha só, né? O americano já tem um entendimento que a sua arma, quer dizer, a minha arma, ela está para proteger vocês aí, e as armas de vocês estão para me proteger, e juntos nós somos uma força aliada da polícia, nós não somos milicianos, é diferente de uma força aliada da polícia, que a polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e ser um miliciano. E tem outra, a esquerda, ela gosta de consumir uma droga ilícita, né? Então, ela consumindo uma droga ilícita, para que se mantenha o comércio, né? Precisa ter os vendedores, o tráfico, e o tráfico precisa ter bons locais de venda, né? Aquela comunidade que fica mais próximo da cidade, que aquele playboyzinho de classe média alta ou aquele, né, o estudante de extrema esquerda precisa consumir para poder ficar mais criativo, né?
E aí ele vai lá, compra aquela droguinha dele, aí fomenta o tráfico, aí é um grupo de traficantes tentando pegar a região do outro, porque a região do outro é mais lucrativa, e aí começa a importar arma do Paraguai, e aí vem toda essa questão do crime do Brasil, mas a oposição força fazer com que a sociedade entenda que a criminalidade aumenta, porque eu, cidadão de bem, fiz todo o processo, o trâmite burocrático, dificílimo, que é mais fácil eu ser um policial, me formar um policial militar do que conseguir um porte para poder cometer um homicídio. Vamos só para vocês terem uma ideia. Recentemente, no Capitólio, teve um rapaz que pegou o carro e tentou contra a vida de um policial e matou o policial. Vamos imaginar, fazendo aí uma analogia à questão das armas, que eu queira matar alguém, aí eu vou lá, compro um carro numa concessionária, emplaco o meu carro, lembrando de toda a burocracia, mostro a potência do carro, depois eu tiro a carteira de motorista, a minha carta de motorista em cima da potência do carro, passo por todos os testes para tirar a carteira de motorista, sou aprovado pela carteira de motorista, sou aprovado pelos psicólogos, e aí eu pego esse carro e vou na rua matar alguém. Faz sentido isso? Não faz sentido isso. A pessoa que quer cometer um crime não vai para os trâmites legais e morais para ter sua posse e seu porte de arma. Então, vocês estão... A oposição está simplesmente cerceando o direito do cidadão de bem, do cidadão que cumpre a lei, de proteger terceiros, inclusive até a vida desses que criticam, proteger a vida da sua família e a sua mesma. Na porta da minha casa tem uma placa que está escrita assim, ó. Vou ver se eu consigo mostrar rápido. Isso está bem na porta, no portão da minha casa. E dizendo o seguinte, vou tentar ler. Diz assim, botar meu óculos, só para vocês terem uma ideia. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ó, nesta casa os moradores estão armados e são peritos em sua utilização. Se você não foi convidado, não entre. Está aqui no portão da minha casa. E aí eu pergunto, na casa do lado não tem essa placa. O bandido que está aqui na rua para assaltar, ele vai ver essa placa e vai ver que na casa ao lado não tem essa placa. Qual casa ele vai decidir entrar? É óbvio que ele não vai entrar na minha casa. Então, a arma não é a arma que mata, são pessoas que matam pessoas, sejam com facas, com carro, com qualquer equipamento que seja. E a minha arma, como eu falei para vocês, há 2 semanas, não foi há 2 anos, ou há 20 anos atrás, não. Há 2 semanas atrás, eu consegui impedir uma tentativa de feminicídio. Então, a gente tem que ter esse entendimento que não só a minha relatoria está indo no sentido da constitucionalidade, que é constitucional, mas também dentro do mérito. Agora, o STF, a demanda, trabalhando para o PSB, para a rede, PT, PSOL, PSDB, acaba decidindo, né? Senador... Pois não. Não, o nosso tempo infelizmente vai se esgotando, né? A gente briga contra o relógio aqui. Senador Marcos Duval, agora eu passo a palavra para o Diogo Schelf, que faz a próxima pergunta. Diogo. Senador, bom dia. Eu fiquei um pouco surpreso com a sua afirmação de que a esquerda que gosta de usar drogas, né, não há embasamento para isso. Obviamente, o uso de drogas não tem fronteiras ideológicas, não tem fronteiras políticas, né? Mas a minha pergunta é com relação à função do Poder Legislativo. A decisão da ministra, nesse sentido, foi de que o Poder Executivo estava invadindo, digamos assim, uma hierarquia, né, normativa, que é função ali do Poder Legislativo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, quer dizer, esse assunto, essa regulamentação do governo federal nesses decretos não invadiu uma atribuição que seria do Poder Legislativo discutir? Bom, vamos lá, só abrindo aspas aí na questão da posição direita e esquerda, quem consome mais ou não, eu não disse que é só a esquerda. A esquerda, como a esquerda que trabalha ao lado mais criativo, é que busca esse tipo de droga para aumentar a sua criatividade. Todos nós sabemos disso, né? Não é só, mas é a maior parte. Bom,
E, é claro, outros, os playboyzinhos que consomem isso final de semana e não entendem a sua responsabilidade perante o cenário de crime. Bom, na minha relatoria, eu botei o seguinte, bem rapidinho. O decreto 10.628 de 2021 altera o decreto 9.845 de 25 de junho de 2019, que regulamenta a lei de 10.826 de 22 de dezembro de 2003. Então, toda a minha relatoria está dizendo que um decreto que está substituindo o outro em cima, regulamentando a lei de 22 de dezembro de 2003. Então, essa que é o raciocínio da minha relatoria. E tanto é que ela mesma, a própria ministra, disse que não tinha como impedir e mudar tudo, que seriam exatamente projetos de lei de 2003. Iria gerar um caos. Então está exatamente como eu coloquei aqui. Mas ela colocou dentro argumentos meritórios, não constitucionais. Os argumentos dela foi porque vai aumentar o número de armas na mão de não sei de quem, que vai possivelmente causar um caos, já que as pesquisas dizem que as armas vêm e são usadas pelo tráfico, são adquiridas do cidadão que cumpre a lei e compra sua arma legalmente. Mentira, isso vem principalmente do Paraguai. Então, não se embasa. Isso é facilmente questionado. Eu vou questionar isso na quinta-feira. Ok, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes, espectadores da Jovem Pan. Voltaremos a nos falar. Um abraço. Um abraço.